Porto Velho, Rondônia, para conhecer as principais atrações que essa cidade tem para oferecer. E para provar de uma vez por todas, se quem bebe d'água do Madeira, fica! Porto Velho é uma cidade que surgiu às margens do Rio Madeira no ano de 1907, quando começou a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, por uma empreiteira norte-americana e com capital tanto inglês quanto norte-americano e brasileiro. E de lá para cá ele tem uma longa história ligada à ferrovia e aos migrantes ferroviários de mais de 50 nacionalidades que vieram para cá construir essa estrada. É uma estrada conhecida pela grande dificuldade de vencer a floresta. Ela ceifou a vida de aproximadamente 7.000 trabalhadores durante os seus 7 anos de obra, levou à morte de aproximadamente 10.000 indígenas caripuna e trouxe também para a cidade uma população de vendedores, comerciantes e prestadores de serviços ambulantes que são a base da população atual. Hoje Porto Velho é uma cidade dinâmica, voltada principalmente para o trabalho administrativo do funcionalismo público, mas também ligada às obras do PAC. No momento, 100 anos depois de se fazer uma grande obra às margens do Rio Madeira, que foi a ferrovia, nós estamos agora construindo uma obra dentro do Rio Madeira, que é a usina hidrelétrica de Santo Antônio e a usina hidrelétrica de Jirau. Nós temos coisas interessantes para serem vistas. Eu acho que o mais interessante de tudo ainda é o que sobrou da natureza amazônica. Mas Porto Velho tem seus atrativos, sempre foi a terceira cidade da Amazônia. E talvez o maior atrativo de Porto Velho seja o complexo da Madeira-Mamoré. Mas ao lado do pátio ferroviário, que justifica a construção da cidade, você tem ainda alguns monumentos ligados a ele. É o caso das nossas 3 caixas d'água. E na beira do rio tem boto, tem cobre, a enterrada. O boto veio me dizer que ninguém acredita que ele pode aparecer. A cobra só se enrola em mané que dá mole, já chega pagando pra ver. Arra, em silêncio na beira enterrada, com um esporão como uma seta apontada. Arra, em silêncio na beira enterrada, com um esporão como uma seta apontada. Gente, interessante mencionar é que essas 3 caixas d'água são um verdadeiro símbolo aqui de Porto Velho. Inclusive, estão estampadas no brasão e na bandeira da cidade. Outra coisa interessante é que elas serviam como reservatório para abastecer a cidade. Não, hoje não, até 1957. Até porque seria meio difícil suprir as necessidades da população, uma população de aproximadamente 500.000 habitantes. Porto Velho já contou com o melhor serviço de água tratada do país. Esse modelo de caixa d'água é usado até hoje nos Estados Unidos. A gente vai ver isso em vários filmes que assisti por aí com norte-americanos. Nós estamos aqui no que seria a parte mais nobre da cidade de Porto Velho. Na medida em que a gente desce, a gente vai conhecendo as partes mais populares. Quem visita Porto Velho, visita normalmente por obrigações de serviço. Porto Velho não é uma cidade de destino na questão de lazer. Ao contrário, toda a população de Porto Velho se desloca para outras cidades em momentos de férias, em momentos de grandes festas e em momentos de lazer. Mas a cidade possui algumas coisas interessantes. Então quem visita a cidade merece conhecer o que sobrou do pátio da ferrovia Madeira-Mamoré, que é um monumento impressionante à história do lugar. O centro da cidade possui alguns prédios que são considerados históricos, embora datem das décadas de 20 a 50. O prédio da reitoria da Universidade Federal de Rondônia, que fica na lateral do Palácio Presidente Vargas, que foi a antiga sede de governo dos governadores do território até recentemente no estado. São 2 prédios bonitos.
Próximo à Praça Três Caixas d'Água, caminhando um pouco, encontramos um espaço de referência cultural na cidade, a Casa da Cultura Ivan Marrocos. Nós somos um ponto de referência da produção cultural da nossa cidade e do nosso estado. Nós costumamos ouvir muito as pessoas entoarem a frase e dizer: Porto Velho não tem cultura. A questão não é essa. Nós dependemos de uma política cultural de estado. Mas a produção nós temos, os produtores culturais nós temos. Nós estamos com essa casa completando 20 anos, portanto a Casa da Cultura Carlos Gomes no centro, bem pertinho da Praça das Três Caixas d'Água. Você pode vir visitar, nós temos o artesanato, nós temos a literatura, trouxemos o cinema, trouxemos o teatro, temos um espaço para algumas reuniões que são feitas em prol de trabalhos de comunidade, de trabalhos de Estado, de trabalhos de governo. No início do ano passado, no final desse ano, muitos trabalhos com relação à reciclagem de material. Os pneus, que são grandes problemas, né, para você soltar na natureza, soltar acúmulo de água, enfim. Então existem hoje, temos vários trabalhos. Nós tivemos no ano passado um, e agora nós temos mais 2 artistas fazendo um trabalho desse de reciclagem de pneus, poltronas e puffs, lindos e maravilhosos. Venha conhecer a nossa região norte, venha conhecer a nossa cultura, venha conhecer o nosso povo, venha conhecer a nossa identidade. Temos muitas coisas a oferecer, muitas mesmo. E tenho certeza que você conhecendo a região norte, você vai conhecer e analisar e olhar diferentemente para o Brasil. Venha, o norte é seu. Estação Turismo aqui na capital de Rondônia, Porto Velho, agora aqui em frente à Catedral Metropolitana Sagrado Coração de Jesus, para conhecer um pouco sobre o turismo religioso que essa cidade tem para oferecer. E ninguém melhor que a dona Joelina, que está lá dentro no Museu da Catedral, para explicar tudinho para mim e para você. A estrutura da igreja ela foi construída naqueles tempos antigos, mas com o modelo das igrejas de Roma. Então, por isso ela é assim tão bonita, com torres, com muita desenhos em alto relevo. Essa igreja é o símbolo da fé de um povo e também da coragem, né, e do amor que as pessoas têm para com Deus. Eu sempre digo para a nova geração que zelem essa igreja, porque ela foi feita com muito suor, muito sofrimento e também muito amor. Aí fizeram essa linda igreja que na época, para o lugar, era uma coisa monumental. Uma igreja neste modelo, num lugar tão pequenino e tão pobre. O original ainda tem o teto, aqueles tabuleirinhos de flores, aquilo ali não foi renovado. O museu foi depois que o D. João faleceu. O padre Emílio teve a ideia de fazer um pequeno espaço para guardar as coisas que pertenciam ao D. João. Objeto de uso pessoal, livros, paramentos. Aí ele fez o museu. A história dessa maquete, ela não é antiga, ela é moderna, agora. Foi 2 jovens daqui de Porto Velho que fizeram esta maquete, só que eles não deram os nomes para nós. Vieram entregar para o padre Emílio e expor no período natalino e para ver se alguma pessoa queria comprar.
Aí, como ninguém apareceu interessado em comprar, o Padre Emílio comprou para nossa comunidade. Depois que ele fez o museu, trouxe para cá. Eles se interessam mais pelos paramentos de D. João Batista Costa e os objetos de uso pessoal dele. Porque é uns paramentos antigos e todo mundo tem curiosidade de saber como era que um bispo se trajava antigamente para celebrar uma missa. O turismo religioso em Porto Velho, ele tem uma ação um pouco forte porque as pessoas, mesmo que não seja religioso, mas gosta de olhar uma igreja bonita, um museu bem ornamentado, com coisas do passado. Então esse gosto pela lembrança do passado é que faz a força do turismo religioso. E a outra, vamos dizer que os 50% seja do povo que é católico mesmo e gosta de frequentar os lugares que lembram a sua igreja, a sua religião. Estação Turismo aqui em Porto Velho, Rondônia. O mercado municipal é a porta de entrada para conhecer os hábitos de uma cidade. Melhor, conhecer as frutas e legumes que fazem parte do costume daquela região. E é claro que a Estação Turismo não poderia deixar de vir conhecer o Mercado Central de Porto Velho, mercado mais antigo e tradicional da capital. Eu vou procurar aqui uma pessoa que trabalha num lugar para me dar algumas informações, algumas dicas. Tudo bom? Oi, sou Joyce. Meu nome é Sônia. Sônia. Sônia, há quanto tempo você trabalha aqui? 18 anos. 18 anos? Nessa barraca aqui com verduras, legumes e frutas, né? E fala um pouquinho para mim, Sônia, o Mercado Central. Eu ouvi dizer que ele é o mais antigo aqui de Porto Velho, né? O que o visitante, o pessoal de fora, pode encontrar aqui de interessante? Mas gosto mais de castanha do Pará, a pimenta murupi, goma, as coisas assim, daqui da região. E tem alguma fruta aqui tradicional, assim, daqui da região, que eu possa provar agora aqui? Agora, na região. O que é isso? Ouriço da castanha. O ouriço? É, ouriço. Aí o que tem aqui? A castanha fica aqui dentro? A castanha que está aí dentro. E vocês vendem? É? Quanto é que custa um desse? R$4. R$4 e a pessoa em casa quebra. Mas é só os turistas para conhecer lá fora. Ah, É só legal. mesmo da região. Gente, eu nunca tinha visto isso numa feira. De verdade, Sônia, nunca tinha visto. Você geralmente compra a castanha assim, gente. A castanha você geralmente compra assim numa feira. Mas aqui você pode comprar o ouriço da castanha. E a Sônia me disse que geralmente são os turistas que compram. Que a castanha está aqui dentro, olha. E eles levam para suas terras para mostrar como é que ela fica armazenada. Muito interessante. Eu vou levar um de lembrança. Faz só um convite pro pessoal de casa para vir conhecer Porto Velho, vir conhecer as atrações turísticas de Porto Velho. Você que vem passear aqui em Porto Velho, gostar do Mercado Central, conhecer os produtos da região, como castanha, tucupi, pimenta murupi. Você não pode ir sem levar, saborear os produtos da cidade. Oh, valeu, Sônia. A Sônia me deu 2 castanhas aqui de cortesia. Eu vou levar isso aqui, mas eu não vou abrir, a gente fica com peninha, né? A gente leva mais para guardar. Olha, ganhei de presente, gente, não vou precisar comprar. E mais essas castanhas que eu vou comer. Meu primeiro presente aqui de Porto Velho. O mercado é sinônimo de resistência cultural da cidade. Lá você encontra de tudo um pouco. Comidas típicas, plantas medicinais, artesanato.
vale dar uma passada também para comprar as famosas lembrancinhas de viagem. Toda viagem você tem que levar um souvenir de lembrança, né? Algo que represente a cultura local. E eu vou escolher esse aqui porque representa os símbolos daqui de Porto Velho, que são as 3 caixas d'água e a estrada de ferro, Madeira Mamoré. Muito lindo. É a minha lembrança daqui de Porto Velho. Aqui é um ponto de encontro das pessoas antigamente, ponto histórico, então tem artesanatos, culinária local, as frutas típicas. O turista gosta muito daqui porque é bem diversificado dos outros locais. Tem artigos indígenas e as lembrancinhas em geral que eles encontram aqui. Então é muito bom, venham visitar o Mercado Central. Você que acompanhou a minissérie Médio Maria, esse aqui foi um dos cenários utilizados e é um dos principais cartões postais da cidade de Porto Velho. Inclusive, é peça fundamental na sua história. É a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, conhecida também como Ferrovia do Diabo. Capítulo importante da história de Porto Velho, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré foi construída no início do século passado e sua principal finalidade era a de transportar a borracha produzida em Rondônia e principalmente na Bolívia para a Europa e para os Estados Unidos. Ficou conhecida popularmente como Ferrovia do Diabo por causa das milhares de mortes registradas durante sua construção. Hoje é considerado o complexo turístico mais importante da capital rondoniense. Eu sou morador de Porto Velho há 65 anos, nascido e criado aqui no bairro da Rigolândia, criado no Caeri. Eu tinha um pai que trabalhava aqui, então eu frequentemente estava aqui todo dia trazendo a merenda para ele. E vi o trabalho que era desenvolvido aqui, pessoas que viajavam pagando inclusive de transporte ferroviário. Era muito mais barato do que pagar ônibus, avião, etc e tal. Aprendi a nadar no Rio Madeira, minha tia tinha um bar ali. E o que eu sinto saudade é que antigamente vinha navios grandes, Lobo da Almada, Leopoldo Pérez, Augusto Montenegro. Navios que seria, na época, comparado a um Titanic, quer dizer, navio de grande porte. Meu nome é Cristina, eu vim de São Paulo passear na casa do meu irmão, já me levaram em alguns lugares bonitos que eu gostei. Aqui é o lugar que eu já gostei mais, este rio que é maravilhoso aqui, essas coisas antigas que também, que é aí o trenzinho, a Maria Fumaça, como chama. E tudo, eu estou gostando demais mesmo, uma pena que segunda-feira eu já estou de volta para São Paulo. Aí vou levar muita saudade daqui. Tudo foi muito bom para mim, é uma benção, uma viagem que eu nunca pensei que eu ia fazer. Quem não conhece ainda Porto Velho, vem gente, vem porque é muito bonito, eu estou adorando isso aqui. Pena que eu não posso ficar mais tempo, mas quem puder vir até aqui, venha. Sou natural de São Paulo e há alguns anos eu vim conhecer Porto Velho e me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelas pessoas, fixei residência aqui. Gostei muito das comidas típicas, da forma de acolher das pessoas, que as pessoas são bem receptivas, são hospitaleiras, gostam de receber, que lá no Sudeste geralmente a gente não tem tempo para ter uma vida mais, né, social, então isso foi o que me cativou a permanecer na cidade. E já vim para cá, já comprei residência, então eu não pretendo ir embora nos próximos anos, não.
nós temos uma culinária que é exemplar, tem um peixe maravilhoso, as carnes, né, que são rebanhos que são exportados, que na verdade é um outro sabor, muito vale a pena conhecer. Faço um convite para todas as pessoas que não conhecem Porto Velho ainda, que venham conhecer esse povo que é muito caloroso, que sabem aproveitar a vida, tiram sempre um final de semana para ir para o banho, para ir comer um tambaqui, para ir comer uma carne assada. Quem vir não vai se arrepender, é muito bom. Estação Turismo dando um giro aqui em Porto Velho, Rondônia. Além de atrações históricas, Porto Velho destaca-se também por uma intensa agenda cultural ao longo do ano. O mercado cultural é um dos redutos da boemia porto-velhense. E o Festcine Amazônia é o evento que, uma vez por ano, transforma Porto Velho na capital do cinema, com a presença de convidados ilustres e atividades alternativas espalhadas pela cidade. Entretenimento garantido. Boa noite, Porto Velho! Esse é um dos mirantes da cidade, tem vista para o Rio Madeira e também para uma das principais atrações, que é a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E é com esse cenário maravilhoso que eu encerro a Estação Turismo de hoje. Eu quero agradecer ao pessoal de Porto Velho pela hospitalidade. Nosso Facebook está aqui embaixo, vai lá dar uma curtida, manda sua foto viajando pela Amazônia. E é nesse clima que a gente encerra mais uma aventura. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!